Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Professor José aqui trazendo a explicação das atividades das páginas 120 e 121 que dizem respeito ao dia 29 de outubro, beleza? E aqui o primeiro exercício a gente tem a seguinte questão. Cerca de 70% do corpo humano é formado de água. A expressão em negrito significa, essa expressão cerca de, ela significa exatamente, ela significa que aproximadamente 70%, ela significa que menos de 70% ou que metade de 70%. Essa é a primeira pergunta. Questão B. Diariamente se deve repor 2,5 litros de água em nosso corpo. O que significa a palavra sublinhada? Essa palavra diariamente, pessoal. Diariamente significa que é todo mês, toda semana, todo dia ou algumas vezes? Isso aqui é as perguntas A e B da 480. Já a 481 nos traz o seguinte questionamento. Se levássemos à risca e ingeríssemos 2,5 litros de água diariamente, quantos litros de água teríamos ingerido em uma semana? Ou seja, se em um dia a gente toma 2,5 litros de água, quanto que a gente vai ter tomado em 7, pessoal? A conta aqui é muito simples, a gente só devemos multiplicar o número de dias da semana, né? São todos, quantos dias tem uma semana, vezes a quantidade de água que é tomada por dia, que é ali 2,5 litros. E aí a gente encontra a resposta. Questão 482. A medida destacada na frase diariamente se deve repor 2,5 litros de água em nosso corpo refere-se a uma medida de tempo, massa, área, que daí tem a ver com comprimento, né, largura, distância, ou capacidade. Qual é a medida que esses 2,5 litros se referem? Questão 483. Diariamente se deve repor 2,5 litros de água em nosso corpo. Essa medida de água corresponde a quantos mililitros? 1.000 mililitros? 2.500 mililitros? 25 mililitros ou 25.000 mililitros? Pessoal, 2 litros tem 2, cada litro tem 1.000 mililitros, ou seja, 1 litro tem 1.000 mililitros. 2 litros vai ter, então, 2.000 mililitros. Esse meio aqui é metade de 1 litro, representa metade. Então, quantos ml a gente tem aqui? Leia a informação. O ser humano também possui grande quantidade de água no seu organismo. Quando um bebê ainda está na barriga da mãe, 95% do seu peso é água. Quando nasce, 80% do seu peso é água. Com o passar dos anos, essa porcentagem vai diminuindo. Observe a proporção aproximada de água em algumas partes do nosso corpo. Ou seja, a gente tem aqui que no cérebro, 75% dele é água. 22% dos ossos, nós temos água. De água, nós temos 83% nos rins, 75% nos músculos e 83% no sangue. E aí aqui a gente tem essas informações. E aqui a gente vai aprender a fazer uma conversão, certo? O desenho mostra que o cérebro tem aproximadamente 75% de água. 75% pode ser representado por 75 centésimos, que é uma fração, né? 75 por 100. A porção do cérebro que não tem água corresponde a quanto? Veja, 100% do cérebro é ele inteiro. Se a gente tirar a parte que tem água, que é 75%, vai ficar quanto? 25%. 25 por 100, né? 25 centésimos, que é a mesma coisa de 25%. Viram ali? Então, pessoal, quando a gente vai fazer uma subtração ou adição de frações, se o número de baixo for o mesmo, a gente só repete o número de baixo e realiza a conta com os números de cima. É o que acontece ali, ó. O 100 menos 75 fica 25.
E o 100 de baixo a gente só repetiu, beleza? E aí nós vamos para a questão 484, que pede para a gente fazer o seguinte: transformar as porcentagens em frações decimais, né? No caso, eu acredito que seriam frações centesimais. Seria o seguinte, pessoal, que nem ali a gente vê o cérebro, ó, 75% pode ser representado por 75 centésimos. Então a gente pega aqui 83% que está no sangue aqui, por exemplo, no último, ele vai ser 83 centésimos. E o mesmo acontece com os ossos, os rins e os músculos, só que a gente precisa dar uma olhada aqui, ó, qual que é a porcentagem, beleza? E para fechar a atividade desse dia, do dia 29 de outubro, a questão 485 nos pede o seguinte: registre em porcentagem a diferença aproximada de água entre os músculos e os rins. Então a gente vai pegar aqui, por exemplo, quantos por cento de água tem nos rins e quantos por cento tem no músculo. E aí a gente vai encontrar a diferença. Pessoal, para encontrar a diferença, qual que é a conta que a gente faz mesmo? Subtração. Então vou pegar um número maior ali entre os rins e os músculos e diminuir pelo aquele que tem menor, e aí a gente encontra a diferença, beleza? Essas foram as atividades do dia 29 de outubro, bem rapidinho, bem simples. Qualquer coisa estamos no grupo, certo? Fiquem bem, cuidem-se e forte abraço.